Glória a Deus, abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 11, 10, na verdade é o 11 mesmo, 11, 1. E durante a mensagem, se você quiser manter a Bíblia aberta, a gente vai usar alguns textos aqui, né? Como é bom estarmos na casa do Senhor, louvando ao Senhor. De fato, Ele é muito lindo, né? Jesus é lindo demais. A gente não consegue deixar de servir, adorar, agradecer e engrandecer o nosso Deus. Juízes capítulo 11, verso 1, diz assim, ó: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Algumas versões vão dizer assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, porém, sua mãe era prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, papai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua casa, pelo privilégio de estar diante do Senhor. Então vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, fala conosco. Fala conosco nesta noite, nos ensina da tua palavra, Senhor. O Senhor é o Senhor dos exércitos e nós precisamos de Ti. Senhor, nós precisamos da Tua mão, do Teu braço estendido, do Teu braço forte, da Tua mão poderosa. Vem sobre nós nesta noite, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, fala com todos aqueles que adentraram neste santuário, nesta casa de oração, onde o Senhor já se manifestou, onde nós já sentimos a Tua presença. Então fala conosco e marca as nossas vidas nesta noite. Senhor, nós pedimos a Tua presença, nós clamamos pelo Teu toque, pela Tua unção, pela Tua graça, que seja derramada e que todos sejam alcançados. Nós te pedimos, nós repreendemos todo o mal e nós pedimos a Tua unção, a Tua bênção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, veja aqui o texto, podeis assentar. Veja aqui o texto, um pouquinho antes, se você está com a Bíblia aberta, o capítulo 10, fala sobre, na verdade o livro de Juízes como um todo é uma sequência, né? Do povo de Deus, que serve a Deus, que está firme com Deus, daqui a pouco abandona Deus. Então um pouquinho antes você vai ver, o texto começa dizendo, olha, uma vez mais, o povo de Deus abandonou o Senhor e foi servir a outros deuses, e a Bíblia vai citando, você pode acompanhar o texto, e a Bíblia diz então que Deus os entregou na mão dos amonitas, ou dos filhos de Amon. E a Bíblia diz então que os amonitas oprimiram o povo por 18 anos. Então não é oprimir por 6 meses, 1 mês. Essa palavra oprimir, uma das traduções, ou um significado é literalmente despedaçar. Oprimir é fazer pressão contra, né? Oprimir é realmente machucar, despedaçar. A Bíblia então diz que por 18 anos o povo de Deus foi oprimido, despedaçado pelos amonitas. Interessante que não foi 6 meses, não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. 18 anos é uma geração, né? Quase uma geração. Imagina alguém que nasceu uma vida, chega a 18 anos, chega à fase adulta, passa pela infância e juventude sendo oprimido. E eles não aguentaram mais e alguém se lembrou, nós temos um Deus, nós precisamos clamar a esse Deus. E eles começam a clamar a Deus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos livra. A gente não aguenta mais. Interessante que dessa vez Deus responde assim, ó: eu já livrei vocês mais de uma vez, mas vocês não querem andar comigo, vocês não querem me servir, vocês não querem lá os outros deuses? Então clama a eles. Dessa vez eu não vou livrar vocês não. Clama lá. Não é ele que você gosta de andar? Não são os outros deuses? Então clama para eles. Vamos ver se eles respondem vocês. Vamos ver se ele vai livrar vocês. Eu não vou livrar mais. E a Bíblia diz que o povo continuou clamando a Deus. Só que aí entra um detalhe nesse clamor. Entra algo que muda o coração de Deus. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, mas na sequência diz assim, eles tiraram os deuses do meio deles, eles se consagraram,
E eles efetivamente começaram a servir a Deus, trabalhar para Deus. E mesmo debaixo da opressão, mesmo com muita dificuldade, sendo oprimido, despedaçado pelos amonitas, a Bíblia diz que eles arrancaram os deuses. E eles efetivamente começaram a servir. E a Bíblia diz que Deus então não conseguiu, Deus não pôde reter a bênção, a misericórdia. A Bíblia diz que Deus não conseguiu mais não abençoar o povo, não livrar o povo. A Bíblia diz que Deus não pôde suportar ver o povo servir. Eles não estavam mais falando apenas, eles não estavam mais clamando, falando de boca para fora. Eles efetivamente mudaram o comportamento, eles mudaram o jeito de vida, eles tiraram os deuses, eles começaram a servir a Deus. E a Bíblia diz que Deus não pôde mais suportar a aflição dos filhos, e Deus decide livrá-los. Na sequência vai dizer então, aí entra Jefté na história. E Jefté é uma história muito interessante. Jefté para mim é o perfil das pessoas que nunca vai dar certo. Não tem aquele ditado que diz que pau que nasce torto nunca se endireita? E aí algum brasileiro disse assim, inclusive, vira lenha, né? Nunca se endireita e ainda vira lenha. Tem muita gente que acredita nisso. Esse é um ditado popular. Jefté tem esse estilo, se a gente for ver a vida. Mas eu posso garantir para você que a Bíblia, na verdade a Bíblia nos garante que pau que nasce torto se endireita sim. Endireita sim. A natureza inclusive também endireita. E na verdade todo mundo que serve a Deus se endireita mesmo, porque começa a servir a Deus, não tem jeito. Pode nascer do jeito que for, mas ele se endireita, porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus muda a história efetivamente, de forma eficaz, duradoura, perene, enquanto nós o servimos. Jefté é esse cara. Veja que o texto diz assim, ó. Jefté é um guerreiro valente, muito bom, ele tem uma qualidade excelente, porém, filho de uma prostituta. Então vamos entender o contexto de Jefté. Jefté é um jovem talvez, uma pessoa que nasce num contexto em que é o filho de uma prostituta. Interessante que o texto não fala mais nada acerca da mãe de Jefté, fala do pai. A impressão que dá quando a gente lê o texto, porque na sequência vai dizer assim, olha, ele cresceu com seu pai, mas os seus irmãos o expulsaram. Seus irmãos não o aceitaram no meio da família, ele foi expulso. E a Bíblia diz então que ele se mudou para uma outra região um pouco mais distante, que nem era mais parte de Israel. Ele foi exilado, né? Ele foi jogado para fora e ele sai inclusive do contexto de Israel e vai morar numa cidade chamada Tob. Lá mais à frente, bem mais distante. Então, ou seja, qual que é o contexto? O contexto é de uma pessoa que nasce filho de uma prostituta, não tem mãe, a mãe não se importa com ele, desde o nascimento. O pai, de alguma forma, talvez tentou cuidar, mas os outros irmãos fizeram bullying com ele, a infância inteira. Maltrataram ele, feriram ele. E em um momento chave da vida, literalmente o expulsa de casa. Provavelmente ele passou uma vida sendo chamado filho de prostituta. Provavelmente ele passou uma vida sendo chamado de filho bastardo. Provavelmente ele passa uma vida cheia de dificuldades extremas. Eu não sei se tem alguém aqui que já passou algo semelhante a isso. Eu conheço pessoas que já passaram por isso. Minha esposa passou uma parte disso. Eu sei bem que efeito isso gera nas pessoas. As marcas que isso gera. Como isso fere, feridas profundas. Marcam a vida. Ser abandonado pelos pais muda o comportamento de muita gente. Não tem jeito, é complicadíssimo. Jefté é esse camarada que foi expulso de casa. Expulso. A Bíblia não diz que o pai interferiu, muito menos fala da mãe, então ele ficou a sós. Os irmãos o expulsaram e pelo jeito o pai concordou e ele vai-se embora. E ele se vira, literalmente. A Bíblia não diz que o pai, mais ou menos igual Abraão fez, né? Abraão dá uma ajeitadinha, não, toma um pão, ok, alguma coisa, o mínimo, envia, não. A Bíblia diz que ele se mudou para Tob. Ele foi para uma região distinta, ele saiu, ele foi expulso do meio do povo. Um pouco mais à frente a gente vai entender que essa história dele não é só uma questão de casa não, é a cidade inteira. A cidade inteira não gostava de Jefté.
A cidade inteira, a região, a comunidade que ele morava, expulsou ele. Ele era persona não grata, ele era o cara que ninguém gostava. Ele era o filho da prostituta. Esse menino criado sem mãe, esse menino, talvez o pai, com o maior dos esforços, ainda não conseguiu defender, criar proteção, em que os irmãos e a sociedade expulsam ele. Esse é Jefté. Agora, de alguma forma, isso é o que me intriga, isso é que eu acho extraordinário. A Bíblia diz que ele era um homem valente, ele era um guerreiro, ele era corajoso. A Bíblia diz que de alguma forma ele era diferenciado, porque mesmo fora, mesmo distante, pessoas queriam estar ao lado dele. Talvez a sociedade que ele estava, por causa de status, por causa de nome, por causa da história do ter, não sei o que, afinal ele é filho de prostituta, etc, as credenciais, a sociedade não quis ele, mas para onde ele foi as pessoas o quiseram, as pessoas se ajuntaram a ele, entre aspas se torna um líder de uma comunidade. Infelizmente essa comunidade, a Bíblia diz que é de vadios, pessoas também totalmente sem futuro, provavelmente pessoas como ele, pessoas que talvez sejam filhos também de prostitutas, abandonados, à margem da sociedade, pessoas que a sociedade não queria manter no meio, a sociedade expulsa, e quando expulsa encontra um lugar. Jefté é o cara que aparentemente tinha tudo para dar errado, ele tem todas as credenciais para ser um grande fracasso, para ser mais um vadio, mas ainda que ele lidere vadio, a Bíblia não o chama de vadio, pelo contrário, o chama de guerreiro e de valente, homem corajoso. Por que que isso acontece? Como pode? E aí tem, quem estava na sexta-feira aqui, viu a pastora Sara Mendes falar um pouco da história, fez um resumo aí de uns 1000 anos de história, rapidamente, e ela comentou de um movimento na Europa, ali para os idos do século 16, 17, 18, 17, 18, chamado Iluminismo, em que alguns pensadores começaram a pensar uns negócios meio fora da caixinha, e naturalmente faz muito sentido, muita coisa, outras coisas não faz muito sentido, mas um desses caras, o Immanuel Kant, por exemplo, ele percebe, ele escreve, e diz que o homem é fruto do que ele aprende. Se ele tem uma boa educação, provavelmente ele vai ter um sucesso. Se ele tem má educação, provavelmente ele não vai conseguir fazer muita coisa. E mais do que ele, na mesma época, o Jean-Jacques Rousseau, também muito famoso, fala assim: o homem é produto do meio, da sociedade que vive, da educação que ele vive. Não tem jeito, ele é formado nesse meio. Isso faz sentido. Se a gente olhar as histórias, a gente vai ver que faz muito sentido. Não é à toa que a Bíblia nos orienta a congregar, para ficar no meio de pessoas que querem servir a Deus, porque esse meio favorece. A Bíblia diz que uma brasa fora do braseiro, ela vai se apagar, se esfria. Não tem jeito de você servir a Deus, de conseguir caminhando, sem estarmos juntos, como comunidade que quer servir a Deus. Esses caras falaram um negócio interessante, e quando eu olho para a vida de Jefté, parece que não dá certo, porque o meio deveria torná-lo um vadio, concorda? Ele foi criado no meio disso, a sociedade o expulsa, joga para fora. Ele deveria provavelmente ser mais um vadio, mas ele não é, ele é um guerreiro valente. E em determinado momento da vida, essa mesma comunidade que o expulsa, vai atrás dele, chega lá e fala assim: ó, Jefté, nós precisamos de você, preciso que você nos lidere. Olha só que doideira. Aí ele mesmo fica sem entender. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês me expulsaram, ninguém gosta de mim, vocês me encheram o saco a vida inteira, todo mundo me desprezou a vida inteira, agora você vem aqui e fala que quer que eu seja o líder. Eu não entendi, como é que é isso? E eles falaram, não, em outras palavras, né? Eles falaram, paciência, mas o fato é que você é um homem valente, a gente precisa de homem valente, a gente precisa de um camarada de fibra, e não tem ninguém no meio, só você é o cara. A gente olhou em volta entre os bem-nascidos, seus irmãos inclusive, com pai, com mãe, tudo bem criado, educado, faculdade, etc. E não encontramos ninguém que tenha a valentia, a coragem, a ousadia que você tem. E aí, paciência, a gente humildemente está aqui para falar para você: vencer o nosso líder, vencer o nosso chefe. Ele fala, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu vá, e se Deus me der vitória, se Deus me abençoar nessa guerra, eu vou ser o líder, é isso? É isso mesmo. Então, tá bom, tá fechado, eu vou. Como é que fica essa história do homem produto do meio? Como é que isso acontece na vida de Jefté? Eu entendo que essa premissa do
Jean-Jacques Rousseau, do Immanuel Kant, eu acho que ela está certa. Eu acho que faz muito sentido, mesmo na vida de Jefté. Sabe por quê? E aí eu quero entender que Jefté, não obstante ser criado nesse meio, expulso, ele entendia que ele era filho de Deus. Ele sozinho, talvez na solidão, no meio das amarguras e das dificuldades da vida, eu acredito que ele se encontrou refúgio em Deus. E ele se identifica com o pai dele, falando: meu pai Gileade me expulsou de casa, os meus irmãos não querem saber de mim, mas eu tenho um pai. Ele chama-se Jeová, a Bíblia diz Sabaô, é o Senhor dos exércitos, é aquele que é o grande general, aquele que pode todas as coisas, é aquele que Davi um dia viu e enxergou no Salmo 46, quando fala assim: o Senhor dos exércitos está comigo. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, de que temerei? Ainda que as águas rujam, os montes transportem no meio das águas, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Davi enxergou esse pai, Davi se identificou com esse pai, eu quero crer que Jefté também. Jefté sozinho no canto, abandonado em outra comunidade, eu acredito que ainda assim ele falava com o pai, ele se identificava com o pai. Eu acredito que ele falava para o pai: pai, me faz parecido com o Senhor, me faz um valente, me faz um guerreiro, não me deixa fracassar nessa vida. E Deus atendeu o seu pedido, eu imagino assim. Ele se tornou um valente, um guerreiro, o maior da sua época, o maior da sua comunidade, da sua região. E ele vai para a guerra. A Bíblia diz, inclusive, que ele ainda faz um teste. Ele tenta mandar uma carta para conversar com os amonitas, para ver se evita a guerra, como se faz mesmo naturalmente. É interessante que a visão dele, de que o pai dele é mesmo esse grande general, é que na carta ele fala assim: olha, amonita, você não acredita aí no Deus Camus? Porque os amonitas disseram assim: não, nós vamos guerrear porque vocês invadiram a nossa área, eu quero a área de volta. Ele fala assim: não, senhor. Muito tempo atrás, quando a gente veio aqui, a gente conquistou a área, na guerra. Não foi invasão, não teve isso não, foi na guerra. Na guerra nós conquistamos, nós vencemos, e isso aqui é nosso. E aí ele fala assim: ó, o seu Deus, o Camus aí, se ele não te der alguma coisa, você não vai tomar posse disso? Você não vai entender que é seu? Oh, pois é, mesma coisa. O nosso Deus, que é o único Deus, o meu pai me deu essa terra, e é minha. Eu não dou ela para ninguém, eu entendi, eu tomo posse, daqui eu não arredo o pé, e se a gente vier aqui para a guerra, nós vamos. Mas eu não abro mão daquilo que o meu pai me deu. E ele vai para a guerra. A Bíblia diz que depois dessa conversa, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele atravessou essa região, e junto com o povo ele guerreou. A Bíblia fala assim: ele foi para a guerra, e ele foi guerrear, e Deus o entregou nas suas mãos. A Bíblia diz que ele conquistou 20 cidades. Ele volta cheio de júbilo, cheio de alegria, e ele se torna o grande líder da sua comunidade. Aos mais curiosos, vocês vão ver que tem um texto bem polêmico aí no meio aí, mas depois no final, se vocês quiserem falar especificamente disso, a gente fala. Mas eu quero me concentrar na vida de Jefté, e em cima dessa história fazer 4 aplicações rápidas, 4 pontos que eu aprendi, e eu gostaria que nós levássemos isso para casa, ou mais do que isso, que nós levássemos isso para a vida. Porque eu entendo que nós somos de fato filhos do Senhor dos exércitos. Portanto, eu entendo que todos nós, esta igreja, todos nós somos grandes guerreiros, valentes assim como Jefté. E que a gente, independente das circunstâncias, das origens, de onde nós viemos, como fomos criados, onde estamos agora, o que nos cerca, não, independente de qualquer coisa, nós somos guerreiros, valentes, e Deus tem o melhor para nós, Deus tem vitória para nós, Deus já tem promessas para nós, e nós temos que conquistar, nós temos que manter as promessas de Deus. Isso exige ousadia, coragem e valentia. Primeira coisa que eu aprendo nessa história é que o texto começa no capítulo 10 dizendo assim: o povo estava longe de Deus, mas o povo se volta para Deus, e não volta só de falar, não é só vir na igreja nos domingos falar: Deus me abençoa, Deus perdoa os meus pecados, Deus tem misericórdia de mim. Não, o povo não só clamou, o povo mudou o comportamento.
Quando a Bíblia diz que eles tiraram os deuses, significa que eles passaram a confiar em Deus, efetivamente. Tem gente que confia muito no patrão, no trabalho, no emprego. Confia numa poupança, confia no tio, no pai, na mãe. Confia em coisas e pessoas que não é Deus. Tem gente que na hora da dificuldade mesmo, esperneia, tenta resolver por si só. E esquece que existe um Deus. Um Deus que pode efetivamente todas as coisas. E a Bíblia fala assim, lança sobre ele as suas inquietações, as suas preocupações. Lança sobre ele. Ele tem cuidado de vocês, não se preocupem tanto. Eu aprendi isso, é difícil eu ficar preocupado com alguma coisa. Muito difícil, mas de vez em quando ainda fica, né? Mas é muito difícil, porque não faz sentido ficar preocupado, quando o seu Deus, o seu Pai, é o dono de todas as coisas, é o Senhor dos exércitos, é o Todo-Poderoso, é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que despedaça e liga de novo, é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia! O nosso Deus, então nós precisamos estar com o nosso Deus. Elias antes de fazer o grande milagre, antes de orar e o céu, antes de fazer a chuva descer, a Bíblia diz que ele arrumou o altar, ele consertou o altar. Então a nossa vida tem que estar no altar de Deus. A gente não pode negociar pecado, a gente não pode ter brecha para pecado. A nossa vida tem que estar no altar, nós temos que servir a Deus, porque quando nós servimos a Deus de verdade, com um coração íntegro, uma alma voluntária, a Bíblia diz que Deus não consegue não abençoar. A Bíblia diz que Deus não consegue se mover com a providência. Lembra de Paulo e Silas na prisão, arrebentados, mas eles louvavam a Deus. Oprimidos, arrebentados, despedaçados, mas louvando a Deus. Deus não suporta um louvor de alguém que está sofrendo, mas que confia nele, que deposita nele a sua expectativa. A Bíblia diz que as rochas, a prisão se tremeu, as cadeias caíram. As cadeias caem quando nós temos vida no altar, quando nós servimos a Deus, quando nós trabalhamos para o Senhor. Ele trabalha para nós, Ele não fica devendo nada para ninguém. Primeira coisa que eu aprendo é isso, eu tenho que ter vida no altar. Segunda coisa que eu aprendo, Jefté é a pessoa que, coloca o slide. Segunda coisa que eu vejo é que nós temos que ter a consciência de que nós somos filhos de Deus. Sabe, o filho anda igual o pai, já viu? Eu já vi várias fotos dos meninos, quando tira, aniversário de um ano é muito comum. Aí o pai usa uma roupa, e se é filho homem, põe a mesma roupa, já viu? Comum isso, né? É o pai que quer que o filho seja parecido com ele. E o filho também que quer ser parecido com o pai. A gente precisa cair a ficha de que nós somos filhos de Deus. Nós temos acesso direto ao Pai. A gente pode conversar com Ele, a gente pode falar com Ele, a gente pode confiar nele. Interessante que o Pai não é um Pai qualquer. O Pai é o Senhor dos exércitos. O Pai é um grande guerreiro. É o Senhor que vence todas as batalhas. E Ele quer que nós sejamos esses filhos, filhos guerreiros, valentes, tal qual Jefté. Não obstante a vida, nós temos que entender isso. Nós somos criados para vencer, para batalhar. A Bíblia fala assim: o mundo jaz no maligno, eu já venci o mundo. Então assim, anda comigo, eu sei como é que vence. Cola comigo, anda comigo, eu vou fazer você um vencedor. Anda comigo, seja parecido comigo, faça o que eu faço. Quando a gente começa a andar muito com Deus, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a ler Bíblia, a Bíblia diz assim, olha, essa palavra começa a entrar em nós, e as nossas ações vão se alinhando com o padrão bíblico, com o padrão de Deus, o jeito de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia, os atributos de Deus vão descendo, vão entrando em nós, à medida que a gente anda com Ele. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos entender que nós somos guerreiros valentes, não é? Nós temos que ter isso em mente. Existe muitas vezes, a Bíblia diz
parece que existe um certo espírito de apatia. E eu acho que esse espírito é demoníaco, porque lá em Timóteo vem falar assim: Deus não deu espírito de covardia, de timidez, de gente que anda para trás, de gente que assusta, não, nos deu espírito de ousadia, espírito de poder, espírito de coragem, de moderação e de amor. Essa é a terceira coisa que eu aprendo. O Filho de Deus, ele tem um outro espírito. A Bíblia diz acerca de Daniel, em certa situação, em que trocaram-se os reis, aconteceu um problema, porque Deus mesmo apareceu, né? Eles fizeram bagunça lá, uma festa, não sei o que, e Deus escreve, o dedo de Deus é escrito na parede, eles ficam loucos com aquilo, e aí sai doido, querendo saber o que faz. E a Bíblia diz então que a rainha mãe fala assim: olha, tem uma pessoa aqui no reino, que sobre ele existe um outro espírito, é um outro espírito, ele é um espírito excelente. Daniel é o tipo de gente que olha as dificuldades e não vê dificuldade, olha a montanha e não vê problema, olha a muralha e não vê problema, porque sabe que existe um Pai. Ele tem um espírito de ousadia, ele tem um espírito de poder, ele tem um espírito de moderação. Ele não sai fazendo loucura, mas também não fica parado. Ele tem o discernimento de agir quando tem que agir, e o discernimento de ficar parado quando não tem o que fazer. Tem gente que troca as duas coisas, não faz nada quando tem que fazer, e quando não é para fazer nada, ele sai arrebentando as coisas. Mas a boa notícia é que o Espírito de Deus está aqui, e a Bíblia diz assim: alguém precisando de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. E hoje eu quero entender que Deus vai derramar sabedoria sobre nós, uma porção especial, uma porção dobrada. Sabedoria significa fazer as melhores escolhas para os melhores fins. Tem gente que erra nas decisões diárias, tem gente que era para acordar cedo e ir atrás do trabalho e não faz isso. Tem gente que quer passar na faculdade e não estuda. Tem gente que está precisando de emprego e está em casa. Tem que correr atrás, tem que sair. Aquilo que é para fazer. E o milagre deixa com Deus. A parte de Deus Ele faz. Mas existe uma responsabilidade humana. Existe uma parte que eu e você temos que fazer. A Bíblia diz que Jefté foi para a guerra. Ele foi guerrear. Ele guerreou, e a Bíblia diz que Deus entregou o povo na mão dele. Deus vai te entregar a bênção, mas você tem que guerrear. Deus vai te dar vitória, mas você tem que ir atrás. Você tem que tirar a bunda, né, da cadeira, do sofá. Você tem que desligar um pouco essa TV. Você tem que tirar um pouco esse Facebook, essas redes sociais. Você tem que aprender alguma coisa. Você tem que estudar um pouco mais. Você tem que se preparar um pouco mais. Você tem que agir. Você tem que consagrar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais. Quarta coisa que eu aprendo é isso, é que Jefté não fica parado. Nós não podemos ficar parados. A gente não pode, a gente está encerrando o ano 2017. Se você olhou para trás e viu que está igualzinho, tem alguma coisa errada. Se você não cresceu em nenhuma área da sua vida, você desperdiçou um ano inteiro, porque o seu Pai é um Deus que te fez para crescer todos os dias. O seu Pai é um Deus que deu a sua própria vida. Ele enviou Jesus, e a Bíblia fala assim, ó, a Bíblia fala, o próprio Jesus fala: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero que vocês usufruam o melhor de Deus. Eu quero que vocês vivam as maravilhas que eu tenho para vocês, que eu já conquistei lá na cruz do Calvário. Eu quero que vocês vivam na plenitude daquilo que eu conquistei na cruz. A gente não pode ser nem o filho pródigo e nem o irmão do filho pródigo, né? O filho pródigo desperdiça tudo que Deus deu. O irmão do filho pródigo não aproveita nada do que Deus deu. Tem gente que, né, joga tudo fora. Amém, se ele se arrepender, como fez o filho pródigo. Amém, essa parte ok. Mas não adianta ficar na casa de Deus sem sentar à mesa, sem usufruir daquilo que Deus tem para você, daquilo que Ele já conquistou lá na cruz do Calvário. A gente não pode passar um ano e não crescer absolutamente nada na sua vida. Tem gente que ainda tem coisas em casa, aí, perdão, é uma questão de prioridade, mas tem gente que passa um ano, 2 anos, aquela história do carro quebrado lá, janela quebrada, né? O carro está batido, ele não arruma.
Geladeira tá com problema, ele não arruma. Vai passando o tempo, as coisas vão se deteriorando, ele não faz nada, apático, andando para trás. Querido, se você não tem uma prioridade, se você não sabe para onde quer ir, então qualquer coisa serve. E Deus não é Deus de qualquer coisa, Deus é Deus de pessoas que sabem o que quer. A Bíblia fala assim: não anda olhando aí para qualquer coisa, olhando para as coisas da terra, não. Olha para cima, olha para o alvo. Você tem uma meta, você foi feito para crescer, você foi feito para ser embaixador de Deus, você foi feito para ser luz do mundo, sal na terra, para influenciar outras pessoas, para brilhar nesta terra, para influenciar outras pessoas a vir para o reino da maravilhosa luz do Senhor, para que você seja bênção na terra, para que aquilo que Deus te dê abençoe a você e as pessoas que estão à sua volta. O crente que vive a vida abundante de Deus é o crente que influencia, que é sal na terra, luz do mundo, influencia o ambiente que vive, abençoa o ambiente que vive. No trabalho ele é abençoado e as pessoas são abençoadas por causa dele. Na sua família ele é abençoado e as pessoas são abençoadas por causa dele. Onde ele anda ele é abençoado. Onde ele anda existe crescimento. Onde ele anda existe a bênção do Senhor. Queridos, eu queria que vocês gravassem essas 4 coisas. Primeira coisa, eu preciso ter vida no altar. Se a gente não tem vida, não tem compromisso com Deus, então a gente não tem nada, a gente está brincando. De novo, Deus conhece o nosso coração. Não adianta só falar, né? Tem que ter comportamento. Interessante que no Novo Testamento, quando João Batista começa a batizar alguns fariseus, ele até acha estranho e falou: ué, não é de ver que vocês estão convertendo? O que foi que aconteceu com vocês? Vocês estão já se livrando da ira vindoura? Como quem diz, não é de ver que vocês estão se fazendo o que é certo, está mudando o comportamento? Que bom então, porque vocês vão livrar de uma ira vindoura. É uma questão de comportamento, de atitude. Isso se mostra no dia a dia, se mostra de novo. É na segunda-feira, na terça-feira, todo dia. A Bíblia diz assim, ó: todo dia somos entregues à morte. Ou seja, nós cortamos na carne o nosso desejo natural, que é não fazer nada, que é ficar na cama até mais tarde, que é não ir para a igreja, que é não orar, que é não fazer nada de útil. É muito fácil hoje em dia testar isso, basta ver o celular e hora de estudar. Tem gente que fala: só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só ver um negocinho aqui no Instagram, só um negocinho aqui. O tempo vai indo. Estudar que é bonecas. Primeira coisa então, vida no altar. Segunda coisa, querido, nós temos que entender, cair a ficha, nós somos filhos de Deus. A gente tem que olhar as coisas como quem é filho de Deus. A gente não pode olhar para a universidade, para a faculdade e achar que isso é impossível. Ora, o nosso pai é o dono de todas as faculdades. Não faz sentido eu não acreditar que eu vou entrar na faculdade se o meu pai é o dono da faculdade. Não faz sentido eu não acreditar que eu vou morar numa casa própria se o meu pai é o dono de todas as casas. Não faz sentido eu não acreditar que eu vou ter um carro melhor, que eu vou comprar um primeiro carro, se o meu pai é o dono de todos os carros, de todas as concessionárias. Não faz sentido. Não faz sentido eu acreditar que o meu esposo, a minha esposa não vai ser salvo, não vai se converter, se o meu pai é o Deus que criou. A Bíblia diz que Ele forma os corações. A Bíblia diz que Ele é quem mata e quem revive, Ele que despedaça e que faz de novo. Ele faz todas as coisas. Eu não posso olhar para os meus filhos e entender que eles não serão bênção, porque eles são filhos de Deus. Eu só estou cuidando deles. Ele é herança para eu cuidar, mas Ele é filho de Deus. Eles vão ser bênção. Terceira coisa, eu tenho que entender que Deus me deu um espírito de ousadia, e eu preciso tomar posse desse negócio todo dia. Eu preciso acordar cedo e falar: Espírito Santo, vem sobre mim. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Jefté, e Jefté partiu para a guerra, e Jefté avançou, e Jefté entrou no meio deles, e Jefté foi guerrear, quando o Espírito de Deus se apossou dele. A mesma coisa vocês vão lembrar de Davi, de N profetas, Sansão por várias vezes. É o Espírito de Deus que nos dá ousadia. Então nós precisamos buscar esse Espírito, entender que Ele está conosco, tomar posse, usufruir. Quarta coisa, a gente tem que andar. Não adianta ficar só falando, não adianta só ficar na leitura, no sentido que eu só leio, só escuto. A gente tem que andar.
se a sua meta, se o seu objetivo, qualquer que seja, se é o carro, se é a casa, se é a salvação do esposo, da filha, de alguém, qualquer que seja a aflição que está sobre você, você precisa fazer alguma coisa. Existe sempre uma responsabilidade humana, existe sempre uma parte de responsabilidade minha e sua. Vamos ficar de pé, nós já vamos encerrar. Eu quero orar por vocês. Eu entendo que o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de ousadia está aqui, o Espírito de amor, de moderação já está aqui. Deus pode multiplicar isto. Deus é o Deus que... Eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abdinego, né? Ou Ananias, Misael e Azarias, quando foram testados. A Bíblia diz que na hora do teste eles foram encontrados 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Eu acredito nesse Deus que dá inteligência. Mas eu acredito também que não é passe de mágica, não é assim, ó, plim, 10 vezes mais inteligente. Eu creio que é assim, ó, senta a bunda e estuda, Deus vai te fazer inteligente. Eu acredito no Deus que levanta um Jó e todos os filhos servem a Deus. E a bênção está na casa dele, a prosperidade está na casa dele. Ainda que ele passe por meios de dificuldades, ou no meio das dificuldades, Deus livra, abençoa e prospera. Então quero fazer 2 convites. O primeiro convite é a essência de tudo, é o início de tudo. Sem isso a gente não tem nada, que é vida com Deus, vida no altar, é integridade, é coração íntegro em servir a Deus, é fidelidade 100%, é entrega total. Não é 90%, não é 95%, 99%, não, é 100% de entrega. Eu falo, é literalmente o seu compromisso com Deus, porque Ele já fez o compromisso dele conosco. Quando Ele vem, a Bíblia diz que Ele se humilha e toma forma humana e morre de cruz, pior morte possível. Ele já fez a parte dele, Ele já fez a aliança conosco. Nós tomamos a Santa Ceia justamente para lembrar da nova aliança. Ele já tem uma nova aliança, uma aliança de bênção, aliança de graça, de misericórdia sobre mim e sobre você. Mas eu e você precisamos ter uma aliança com Deus. E eu já aprendi também que na vida cristã, essa aliança não ocorre uma vez só. Aceitei Jesus, pronto, tem uma aliança com Deus. A verdade é que a gente quebra essa aliança de vez em quando. E a gente precisa restaurar essa aliança. A gente precisa renovar a aliança com Deus. A gente precisa fortalecer o nosso compromisso com Deus. Então o primeiro convite que eu quero fazer é este. Se você precisa renovar a sua aliança com Deus, você precisa dar uma polida nessa aliança, dar uma arrumada nesse negócio, eu quero te convidar aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vem à frente, nós queremos orar. Segundo convite, escute só. Eu quero convidar pessoas que sentem necessidade de ter o espírito de ousadia, que sentem às vezes meio apático, ou às vezes que a situação está prendendo e sente que precisa avançar mais. Vem aqui à frente, quero orar por você. Quem precisa de uma porção dobrada do espírito de ousadia, espírito de amor, espírito de moderação, o Espírito Santo de Deus, vem à frente, eu quero orar por você. Se você está olhando os seus sonhos e eles não estão andando, eu quero orar por você, eles precisam andar. Nosso Deus é o Deus de conquista, é o Senhor dos exércitos, é Jeová de Sabaô, é o Senhor dos exércitos. Aleluia, eu quero orar por você, glória a Deus. E se em meio disso você precisa renovar a sua aliança com Deus, esse é o momento, nós vamos orar. Deus tem bênção para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe o Ministério do Louvor pode cantar de novo um trechinho aí, lindo és, que se abram as portas do céu. Eu creio que as portas já estão abertas, e vai derramar um som novo, um som dobrado, um som de ousadia. Amanhã vai ser um dia melhor, amanhã vai ser um dia mais bonito, o céu vai estar mais azul, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, vai te dar ousadia, vai te dar força, coragem, vai dar o Espírito que estava em Jefté, está aqui também, para você ser um guerreiro, um valente, um campeão de Jeová. E eu quero fazer um terceiro convite. Eu não sei se tem alguém aqui que eventualmente ainda não fez um compromisso de servir a Deus, ou de novo, precisa renovar, restaurar esse compromisso de aceitar a Jesus, falar: Jesus, eis-me aqui, eu quero andar com o Senhor, eu quero que o Senhor ande comigo, eu quero andar com o Senhor, eu quero que o Senhor ande comigo. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Ou que quer se reconciliar com Jesus? Onde você está, só levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém?
Alguém que hoje quer fazer um compromisso de aceitar a Jesus ou de reconciliar com Jesus? Não? Temos alguém? Glória a Deus. Dê um sinal com a sua mão se tem alguém querendo reconciliar com Jesus. Não? Glória a Deus, nós vamos orar. Vamos louvar a Jesus. Enquanto louvo, eu quero orar por vocês. Senhor, eis aí o teu povo, eis aí o teu filho. Lindo, Senhor, olha os teus filhos, Senhor, glória, e abençoa. eu te dou. Do alto dos céus, derrama da tua bênção. Jesus, Derrama um espírito de ousadia, Senhor, um espírito de coragem. lindo, Torna os teus filhos valentes, Senhor. glória, Torna eles guerreiros valentes. Jesus, Oh, Senhor, tal qual Jefté, independente das circunstâncias, Senhor, independente das origens da criação, do meio da sociedade, da educação, a Deus, independente, derrama sobre eles o teu espírito de ousadia. Torna eles guerreiros valentes para a glória do teu nome. Oh, Senhor, levanta um exército nesta igreja. Levanta um exército que vai invadir este mundo, que vai destruir Satanás, que vai avançar com a igreja nesta terra, que vai conquistar, que vai ser luz no mundo, que vai ser sal na terra, que vai fazer a diferença, que vai ser bênção onde quer que andar, e onde botar os pés, toma posse daquilo que o Senhor Deus. Senhor, cumpre os teus sonhos sobre os teus filhos. Cumpre, Senhor, os teus sonhos sobre eles. Senhor, individualmente não deixa cair uma palavra. Torna os teus filhos guerreiros, vitoriosos, valentes, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre os teus filhos. Uma vez mais, Senhor, abençoa os teus filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Volte para o seu. Aleluia. Continue louvando, mas pode voltar. Louve a Deus. Aleluia. Que se abram os céus. O seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.